os ministérios, como ficaram? Bom, vamos lá. Ministérios, primeiro eu queria desmontar que pretensão, né? Desmontar, mas enfim. Queria tentar desmontar uma falácia que se cria, que é sobre número de ministérios, né? É claro que quando... Sempre, Né, sempre. sempre, Ah, não, sempre. porque, pô, aumentou pra caramba o número de ministérios e tal. Isso... Claro que quando você aumenta, por exemplo, de 23 que o Bolsonaro tinha para 37 agora, é evidente que você vai ter mais gastos. Mas as pessoas acham que o gasto é na proporção desse aumento, né? Assim, de 23 para 37, se eu não estiver falando merda, 14 14. ministérios a mais. É evidente que você vai ter um cargo ou outro a mais, o próprio ministro que ganha mais e tal. Mas, pô, você pega, por exemplo, o Ministério da Economia, que tinha o Paulo Guedes, e você vê como ficou a estrutura agora, que voltou a ter o Ministério da Fazenda separado, o Ministério do Desenvolvimento e da Indústria, o Ministério do Orçamento e Planejamento, tudo separadinho por caixas. Você pega, sei lá, 6 mil cargos comissionados e divide em 2 mil, 2 mil, 2 mil. Sim. É claro que aumenta um pouquinho a equipe, né? Mas isso eu acho que é uma demonstração muito grande daquilo que a gente falou sobre a questão da eleição, né? O fato da eleição ter juntado alianças tão diversificadas, e de novo, a gente tem camadas, né? Porque a gente tem quem apoia no primeiro turno, quem apoiou no segundo turno e quem depois do governo eleito, entre a eleição e a posse, pô, embarcou no governo para, enfim, todo governo quando é eleito vai buscar novas alianças ainda depois de eleito para poder buscar a governabilidade. Então, assim, haja cargo, teve uma porrada de aliado aí que achava que ia ter ministério, acabou não tendo e tal. Que, cara, na hora que você vai dividir tudo, né, a divisão, ela foi bem complicada. Bom, sobre ministérios, algumas coisas eu acho que são muito destacadas aí, alguns ministérios, né, alguns assuntos, porque estavam com emergências muito graves, né? Você pega aí a saúde, por exemplo, com o sucateamento da pandemia, a educação, com todas as questões ideológicas, né? Todo o debate lá do Bolsonaro, porra, em 2019, falando de militarizar escolas e tal, não sei o quê. Não teve muitos, até projetos descontinuados, né? Na área, principalmente de educação e ciência e tecnologia. Área de direitos humanos, eu acho que é o maior destaque de problemas, né? Que a gente teve alguns simbólicos e outros práticos, né? Durante a era Bolsonaro. Então, acho que assim, a gente tem muitas questões ali que precisam de alguns tampões emergenciais, né? Então, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores, que você estava falando aí que o Lula tem uma respeitabilidade, uma coisa assim e tal. Cara, tem três grandes polos de poder globais, né? A União Europeia, a China e os Estados Unidos. O Bolsonaro, ele conseguiu falar que o vírus tinha sido criado pela China, ele conseguiu xingar a mulher do Macron, né? Falar que o Macron estava mal-humorado porque a mulher dele era feia. Pois é. E, cara, ele demorou mais do que o Trump para reconhecer a eleição do Biden. O Trump falou, Biden, beleza e tal, reconheça a eleição. O Bolsonaro, não, ainda não. Tipo, então, assim, o cara conseguiu fazer o check de todos os problemas. Ele foi o último aí do mundo, né? Ele só não reconheceu depois do Kim Jong-un, entendeu? Que é o presidente da Coreia do Norte. Tipo, inacreditável. Então, assim, com essas emergências em várias áreas, eu acho que o perfil necessário do ministério precisava ser um perfil técnico, um perfil que contemple todas as alianças que foram feitas. Então o Lula até falou entre a eleição e a posse que ele não tinha nenhuma vergonha de indicar político, porque era impossível não indicar político. O Bolsonaro adotava esse discurso, que ia fazer ministérios técnicos e tal. Acabou que porra nenhuma. E também precisava ser um ministério que pudesse ser apaziguador o suficiente para poder tranquilizar essa época toda. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho da economia separado, né? Mas o Haddad, por exemplo, muita gente achou que o Lula ia escolher alguém do mercado, né? Trazer tipo um Meirelles, que você mencionou, ou alguém assim que tivesse uma vida dentro do setor bancário, algo do tipo. Mas ele escolhe um petista, o que era de se esperar dentro de um cargo tão central assim, mas é um petista mais ponderado. E é ele que tem ideias que não são tão à esquerda assim quanto a ala ideológica do PT, mas aí ele vai e pulveriza, como eu falei, o ministério, onde o Alckmin, que é o vice, assume o ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento, o orçamento está na mão da Tebet, todos eles pessoas mais à direita do Haddad, né? mais dentro de uma postura de, vamos gastar menos, vamos reduzir o tamanho do Estado e tal. Então, assim, a gente tem aí nessas características, ao mesmo tempo, ele conseguiu ser muito hábil em escolher pessoas de confiança para determinados cargos. Então, você tem, se eu não me engano, 10 ministros petistas, né? É claro que, assim, aqueles ministros que são funcionamentos do governo, né? Segurança institucional,
Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência, comunicação, evidente que tem que ser gente que está fechado contigo, mas, por exemplo, ministérios centrais, tipo a Educação, que ficou com Camilo Santana, ex-governador do Ceará, a própria Economia com o Haddad, o Rui Costa também, que assumiu, ex-governador da Bahia, um papel central. O Dino da Justiça, que não era do PT. Não é do PT, mas sim, enfim, é um aliado, enfim. Então você teve aí 10 cargos, né, dados a petistas, o que, cara, não é nem um terço do governo, né? Então, com tantas alianças, acho que até ficou um volume grande, né? Se você for comparar. Sobre outros destaques aqui, eu acho que é interessante que a gente teve 10 ministros, ou 11, acho que são 11 ministros, que não eram filiados a partidos, né? Eu digo sempre não eram, acho que sim, acho que não, porque a gente, claro, fala de acordo com o que está acontecendo agora, né? Mas é claro que, dependendo de quando você vira esse episódio, pode ser que alguém mude de partido, alguma coisa assim. Perdão. Mas quando você pega aí 10 pessoas não filiadas a partido, você está queimando quase um quarto a um terço, né, das vagas que você vai colocar com gente que não está contemplando partido nenhum. Então, assim, isso dá uma denotação de que isso pode ser técnico, né? Como, por exemplo, a Anísia Trindade na saúde e tal, que veio da Fiocruz e tudo mais. E também alguns perfis simbólicos. Ele vai escolher uma mulher negra para a cultura, que foi tão, né, escanteada na época do Bolsonaro, a Margareth Menezes, atriz, né? Você tem a Ana Moser, né, também dentro do Ministério de Esportes. Ou seja, algumas coisas que não necessariamente são para bater carteira ali de algum partido político. Só um detalhe, a Margareth é atriz? Acho que ela é cantora de axé. E atriz. Ela é atriz também? E atriz, pelo menos já vi coisa ela atuando. Enfim. Eu lembro da Margareth. Posso tá falando merda. Eu lembro da Margareth quando fui para Salvador, pro Carnaval da Bahia. Excelente momento. Eu já lembro dela atuando. Posso estar falando merda, né? Eu também sou um péssimo fisionomista. Enfim. Bom, agora tu me deixou pensativo. Ai. O que eu tava falando? E aí os ministérios simbólicos. Os ministérios simbólicos, já falamos. Partidos que foram contemplados. Você teve destaque aí para o PSB, que é o partido do vice, né? Que acabou, além da vice-presidência, tendo um ministério com o Alckmin. E mais 2, né? O Dino, que é o ministro da Justiça, e o Márcio França, quase que eu esqueço dele, né? Também conseguiu o ministério. O que mais? A gente teve o PSD e o MDB, né? O PSD que teve um papel central ali de vários governadores eleitos e tal, então teve uma bancada boa também e tudo mais, para poder apoiar a governabilidade. É a maior bancada do Senado, e a bancada do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é do PSD, né? PSD. E também o MDB da Tebet, né? Que foi a primeira a declarar apoio no segundo turno e tal, então também conseguiu 3 ministérios ali. União Brasil, eu sei que você vai falar um pouquinho depois de relação com o Congresso, né? União Brasil hoje, para quem está por fora aí da política, ele foi a fusão do PSL com o DEM, né? O partido que tinha sido o partido do Bolsonaro em 2018 com o DEM, né? Que é o Democratas, antigo PFL. Então a gente tem hoje o maior partido do Brasil, em termos de bancada, em termos de verba, orçamento e tal. Então tem uma capilaridade enorme, foi, claro, né, trazido para dentro do governo pelo Lula, embora você tenha setores ali dentro. Mas, assim, curiosidade, né? Logo esse partido, as 2 polêmicas que a gente teve com ministros até agora, do Juscelino Filho, que você vai falar, e da Daniela do Vaguinho, né? Deputada mais votada aqui do Rio de Janeiro, vieram justamente do União Brasil. Daniela do Vaguinho, um espaço para outra alfinetada aí, se for possível. Daniela do Vaguinho, que é oriunda da Baixada Fluminense. A polêmica dela foi sobre... desculpa, eu não falei, ela assumiu o Ministério do Turismo, né? E a polêmica dela foi a respeito de supostos, a gente não pode afirmar, né? Envolvimentos com milicianos ao longo da campanha, né? Fotos que foram tiradas juntas e tal. E o Freixo, que achava que ia ter ministério, mudou para o PT e tal, não sei o que, acabou ficando com a Embratur, a empresa brasileira de turismo. Então a chefe dele agora é a Daniela do Vaguinho, o que, pô, para quem não é do Rio de Janeiro, acho que você deve, no mínimo, ter uma ideia da história do Freixo, toda a militância dele contra as milícias, né? Então, assim, claro que isso não quer dizer nada na prática, mas é muito simbólico. Quem não é do Rio de Janeiro viu Tropa de Elite, pô. É aquilo. Enfim, coisas que só o Lula faz. A escolha do Haddad para a economia, né? Ela me chama muita atenção, porque, assim, com essa pulverização toda que a gente teve, a gente tem uma coisa muito curiosa. O Haddad, ele tem uma missão que é de 8 a 80 na mão, né? Ou ele manda ver e consegue conciliar essa galera toda e se credencia como, acho que seria o mais óbvio supor, como um sucessor do Lula, ou para 26, ou para mais para frente, alguma coisa assim. Ou então ele se queima.
E eu fico me perguntando muito, conhecendo a história política do Lula, qual das duas hipóteses que ele está tentando fazer com isso, né? Porque Sim. pode ser que ele pense em outra pessoa para a sucessão e o Haddad ali nessa missão difícil, né? Seria complicado. Eu não falei, eu mencionei ainda agora, mas eu não falei da Marina Silva no meio ambiente, né? Porra, comparado ao Ricardo Salles, que falava de passar a boiada, a gente tem uma mudança, principalmente de visão internacional, muito grande sobre a questão ambiental. E um cara que eu queria que você especificamente falasse, que é o Silvio Almeida, né? O Silvio Almeida, quem não conhecer, apresenta ele aí pra gente. Eu acho que antes do Silvio, é importante falar sobre a Marina para vocês. A Marina, só para desmistificar, assim, a Marina é vista como assim, ela aparece de 4 em 4 anos e ser candidata a presidente, tinha esses memes com a Marina. O fato dela ser mulher, ser negra e ser do Acre, existe todo um preconceito em relação à combo, né? Marina. E ela é uma mulher foda pra caralho, assim, tipo, premiada internacionalmente. A Marina chega na ONU dando tapa na cara dos outros, né? Tipo, ela é sinistra mesmo. E é um nome, assim, gigantesco pro meio ambiente. A gente tem, vê, por exemplo, que desde que ela foi colocada no ministério, ela já fez algumas viagens internacionais e ela tem, assim, o Brasil tem recebido de volta verbas de Noruega, de Canadá, pra Amazônia, o Fundo Amazônia voltou a ser algo falado, né? E o Silvio Almeida, que você citou, eu particularmente tenho, assim, Eu joguei pra você porque eu sei que você é fã. Eu gosto também, muito do Silvio. Eu sou muito fã do Silvio. O Silvio Almeida, ele é um advogado pela USP e um filósofo também, né? Ele, inclusive, o Silvio Almeida, não sei se você sabe disso, ele é professor de Colômbia, nos Estados Unidos. Da E Universidade Duke. ele ocupa a cadeira que era do Milton Santos. Sim. Nosso Milton Santos, né? Nosso da Nosso. geografia. Caraca, aqui, ó. Galera, Nosso da geografia. E ele fala sobre Milton Santos. Ele diz que Milton Santos é um dos ídolos dele. Então, o Silvio Almeida, ele é um jurista importante, né? E que veio para o Ministério da Igualdade Racial. O Silvio Almeida é um dos caras que hoje mais falam sobre racismo estrutural no Brasil. Tem um livro, inclusive, eu indico para vocês, Racismo Estrutural, que é um dos principais literaturas recentes sobre o tema. Então, fica aí a dica de leitura, né? O Racismo Estrutural do Silvio Almeida, que acredito que é bem interessante. Então, é um quadro, assim, bem importante de entrar na política, né? Era um nome bem pedido, assim, ao Lula e que foi bem colocado ali. Voltando ao outro